Thank you very much for your excellent presentation. We have some questions coming from the audience. As perguntas por escrito, pode fazer ainda. Começando uma pergunta para o professor Maurício Barreto. Estudos apontam que a escolaridade materna é um fator importante no desenvolvimento infantil. A pergunta foi feita pela Ana Mahani, da Faculdade de Medicina da USP. Os atuais programas impactam na educação formal dessas famílias? Como o senhor avalia essa questão? Não, eu concordo. Quer dizer, há bastante evidência no mundo de que a educação materna é um fator importante. Quer dizer, eu falei aqui da questão do empoderamento materno, né, que é todo esse conceito que inclui a educação, né? E claro que uma pessoa mais educada, hipoteticamente, tem mais controle da vida, mais informação, mais uma série de vantagens, né, que transfere para a saúde infantil. E a gente olha os dados brasileiros, há um aumento grande da escolaridade, né? Um dos fatores também de mudança na sociedade e em outras sociedades, na América Latina em geral, quer dizer, a escolaridade está aumentando rapidamente, né? Eu acredito que em algum tempo grande parte ou quase toda a nossa população vai ser escolarizada, né? E agora esses programas que eu avaliei ele não tem um impacto na escolaridade materna, né? Existem programas, outros, que têm direto impacto sobre a escolaridade, a educação e tal, e possivelmente tem impacto sobre a saúde infantil. Quer dizer, o que fica claro aqui, nessa pergunta, é o que nós avaliamos. Quer dizer, nosso entendimento é que a saúde infantil é um complexo grande de fatores e de intervenções, né? Quer dizer, as chamadas políticas públicas são desdobradas em centenas de... Né? Se você olha um país como o Brasil, Colômbia, ou o que é que seja, quer dizer, o que é o governo? É uma série de, né, agências, ministérios e tal, que têm programas diferentes, e muitos deles têm impacto sobre a saúde. E isso o efeito global que eu mostrei no início é isso, é o efeito final, que é essa soma de fatores. Nós, que estamos avaliando, nós retiramos alguns elementos para aprofundar essa avaliação. Por exemplo, um programa de educação materna pode ser objeto de avaliação, o quanto ele impacta, por exemplo, na saúde infantil. Eu nunca vi esse estudo feito aqui no Brasil, não sei se existe, mas eu nunca vi. Existem evidências observacionais de que a saúde infantil é ligado à mãe, à educação materna. Mas o impacto da educação materna na saúde infantil eu não conheço, talvez tenha, não sei se Marta conhece alguma coisa, né? Mas eu não conheço esse efeito. Mas pode ser objeto de investigação, né? Então, resumindo, quer dizer, a melhoria e a redução da mortalidade infantil, da nutrição, é a soma de um bocado de pedaços de ações, né? Nós estudamos aqui 3 pedaços disso. Um da saúde, que é o PSF, né? O outro, um saneamento, né? Outro, um programa Bolsa Família. Mas existe, né? Eles não explicam toda a redução, né? Mas eles foram programas importantes para contribuir para essa redução, né? Então, evidentemente, quem fez a pergunta, eu não sei quem é, mas é um objeto de investigação. Eu acho que, se quiser investigar o quanto as políticas educacionais brasileiras, né, estão contribuindo, e principalmente as mudanças na escolaridade das mulheres, e principalmente das mães, né, estão contribuindo para a saúde infantil. Isso é um tema que vem da história, né, já tem décadas que o pessoal que trabalha no campo materno-infantil vem mostrando isso, quer dizer, a importância de você ter mães, né, educadas, formadas, né, empoderadas, para poder transferir isso para a criança e, com isso, ajudar no desenvolvimento pleno da criança. Obrigado. Temos algumas perguntas para a Marta. Tem 2 perguntas que comparam programas de visitação com o papel das creches, daycare centers, né? Por exemplo, o mesmo investimento, da Denise, o mesmo investimento sendo feito nas creches, não poderia multiplicar os efeitos positivos? Ela questiona, visitas domiciliares ou investimento nas instituições, como creche, são melhores? Outra pergunta, por que não testar a intervenção usando as creches? Uma pergunta da Gláucia Maciel.
poderia ser feito algo nesse sentido, em vez de ir em casa fazer na creche? Tem ainda outra, do professor Eurípides, que pergunta por que vocês não consideraram iniciar esse projeto ainda na gravidez das mulheres? Então, são 3 perguntas relacionadas. Se você pudesse responder essas 3 primeiro, seria ótimo. Thanks for the questions. Muito obrigada pelas perguntas. São perguntas muito interessantes e farei o possível para respondê-las. São respostas difíceis. Por que as visitas domiciliares em relação a trabalhar em creches? Por que essa preferência? Existe muito debate a esse respeito e acho que deveriam ser investimentos complementares. Vocês precisam pensar que talvez fosse interessante pensar onde é que as crianças passam a maior parte do tempo. Quando elas são muito pequenas e passam mais tempo em casa com a mãe. Talvez haja diferenças aí em relação ao meio urbano, ao meio rural. No meio urbano, as mães muitas vezes trabalham fora de casa, mas as crianças talvez fiquem em casa com as avós, e não há nenhuma razão pela qual não se pode trabalhar com as avós. Fizemos isso muito. Elas ganharam habilidades para interagirem melhor com as crianças. Isso depende um pouco da idade, do contexto, e geralmente a gente precisa pensar em onde as crianças passam a maior parte do tempo. E depois investir para melhorar as práticas nesse lugar, as práticas de parentalidade, as condições em que as crianças são cuidadas, quer seja em casa ou na creche. Mas isso se você tiver recursos limitados. Caso contrário, se pode trabalhar assim tanto nas casas quanto nas creches, que seria o ideal. Temos do trabalho que se faz nas creches, conheço o caso da Colômbia melhor do que outros. Então, vou lhes falar um pouquinho sobre o trabalho feito na Colômbia. Existem os lares comunitários na Colômbia e, basicamente, são creches. Então, quando as mães vão trabalhar, essas crianças são levadas para essa mãe comunitária, dentro da casa dessa mãe comunitária, e ela cuida dessas crianças e as alimenta. E elas passam bastante tempo, desde que são muito pequenas, com essas mães comunitárias. E não é muito diferente do que acontece nas visitas domiciliares, porque se trata aí de uma mulher da comunidade, uma mãe que se propõe a cuidar dos filhos de outras mulheres que têm outras obrigações a cumprir. E existe um governo patrocinado pelo governo, mas essas mães comunitárias, muitas vezes, não têm capacitação suficiente. Elas recebem algumas diretrizes por parte do governo, mas não têm a capacitação necessária. Então, nós temos trabalhado com elas para melhorar as atividades que elas fazem com as crianças, para elas terem um currículo, ideias sobre o que elas podem fazer com as crianças enquanto elas ali estão, para promover o desenvolvimento das crianças sob seus cuidados. Depois de uma certa idade, as crianças devem interagir com outras crianças, então o investimento nas creches é muito importante. Eu diria que a visita domiciliar é melhor para as crianças bem pequenas. E é muito importante que esses serviços sejam integrados. Então, quando as crianças saírem do programa de visita domiciliar ou do programa de lar comunitário, que eles tenham uma pré-escola de qualidade. E depois, por sua vez, vão para a escola primária. Então, é preciso investir nos primeiros anos, mas esses programas precisam existir em todo o percurso educacional. E por que nós não começamos na gestação? Tivemos que tomar diversas decisões e fazer escolhas para podermos avaliar o programa. Não podíamos
intervir por mais de 18 meses. Nós tínhamos como proposta original 24 meses, mas tivemos que reduzir isso para 18, e queríamos mensurar as crianças numa idade em que tudo isso podia ser mensurado de maneira muito fácil. Não queríamos começar com bebezinhos, com crianças muito pequenas, porque teríamos que esperar um pouco mais para poder medir a cognição e a linguagem de maneira mais confiável. E o currículo jamaicano começa aos 6 meses e não ao nascimento. Então, nós teríamos que desenvolver uma nova intervenção e não tínhamos como fazê-lo. Mas eu encorajaria vocês, sim, a pensarem num começo bem precoce. Thank you. This is for Professor Maurice. Que é sobre as variáveis de confundimento. Quer dizer, existem muitas diferenças entre as cidades que recebem o Saúde da Família e os que não recebem. Só brevemente, quais foram as variáveis incluídas para controlar essas diferenças? Isso é um problema metodológico, né, para quem investiga isso, né? Isso é um certo desafio, é um aprendizado, né? Hoje a avaliação, né, é uma área de expertise, né? Tem pessoas hoje que são especialistas em avaliação, né, para desenvolver métodos e coisas. Então, é a primeira questão, né? Não é um campo assim automático, porque exatamente muitas avaliações são feitas, né, muito grosseiramente e deixam, né, fazem comparação de coisas que não são comparáveis, né? E a grande questão em avaliação é você comparar coisas, né? No caso, ela usou o método randomizado. O que é randomização? É tentar que os dois grupos sejam comparáveis, né? Você faz alguma estratégia para... Mas o mundo real, né, as avaliações no mundo real, você não tem isso. Então, você tem que fazer as comparações, né, tornar a comparação, né, de coisas incomparáveis, né, que é a princípio incomparável, que é exatamente as variáveis de confusão, as variáveis de... Né? Então, quem quiser ler os métodos e as referências e tal, está no artigo original, né? Mas o que eu tento resumiria é o seguinte, quer dizer, hoje... Quer dizer, nós produzimos uma série de informações censitárias e em outros, né, dados que possibilitam você extrair uma série de informações, né, sobre esses municípios, né, no sentido de corrigir, né, as diferenças entre eles. Então, as variáveis de confusão são várias, né, de ordem demográfica, socioeconômica, social, econômica e tal, né? E os modelos também, né? Outra coisa é os modelos. Os estatísticos e econometristas têm desenvolvido modelos extremamente complexos, né, e abstratos que eles permitem, o próprio modelo ajuda nesse processo, né? Então, não é qualquer tipo de modelo que serve para todo tipo de análise, né? Então, há modelos específicos para determinados tipos de análises, né, que ajudam o próprio modelo trabalha positivamente em ajudar a corrigir certas variabilidades. Então, você junta os confundidores com as opções de modelos analíticos, né? Isso parece complicado para muita gente que não está acostumado, mas é assim. É lógico que são campos de debate acadêmico, né? Toda vez que você faz uma avaliação seriamente, você tem que refletir muito, pensar muito, discutir com pessoas, né, outros campos, outras especialidades, né? Eu sou epidemiologista, por exemplo, e esses modelos me fez aproximar muito de econometristas, né, que tem tradição também de avaliação e que tem desenvolvido modelos para trabalhar com isso. Bem, enfim, é um aprendizado, mas esse modelo, supostamente, né, é o que mais avançado existe, né, o que nós usamos para corrigir esses fatores, né? E quando você publica um artigo, ele é revisto por várias pessoas, né? Para vocês terem uma ideia, o último artigo que eu apresentei no Bolsa Família foi revisto por 7 revisores, né? 2 dos quais econometristas que nos fizeram duras questões, né? E nós tivemos que sobreviver a esse processo, né, para o artigo ser publicado. Isso é parte da vida do pesquisador, é ser testado a todo momento. Não é só o mestrando e o doutorando que mas o pesquisador, em qualquer fase da sua vida, ele é constantemente testado. Mas, mesmo assim, tem dúvida. Por exemplo,
um repórter, né, no dia que foi lançado os resultados, ele me ligou e disse que ele estava em dúvida sobre questões metodológicas do estudo. Eu tive que passar meia hora com ele para esclarecer aspectos. No final, ele publicou no jornal dele uma notícia sobre o estudo, né? Mas ele tinha dúvidas metodológicas. Então, isso são, né, continua, né, tendo, porque o entendimento desses métodos, às vezes, não é comum entre as várias disciplinas, mas não há dúvida de que a ciência da avaliação tem se ampliado muito, né, o que tem permitido que coisas desse tipo possam ser feitas, né, e hoje tenha muito mais confiabilidade de que a comparação de coisas heterogêneas possam ser efetivamente corrigidas, né? Mas, como toda, não é a palavra de Deus, é um método científico, né, que a gente está sempre esperando que ele, inclusive, melhore, né? Nos próximos anos, esses métodos vão evoluindo e melhorando, mas o que tem disponível hoje permite que façam, quer dizer, que o avaliador, né, trabalhe com instrumentos e tenha garantia de que seus resultados são razoavelmente sólidos, né, e de acordo com as hipóteses que você elaborou. Obrigado, Maurício. Vou fazer a última pergunta. Então, na verdade, são 3 perguntas. Marta, pode entender português agora? Já melhorou? Então, são várias perguntas sobre o programa Saúde da Família, que foi analisado até pelo professor Maurício. Porque nós já temos no Brasil um programa Saúde da Família, o programa Bolsa Família. Será que nós não poderíamos usar os agentes comunitários de saúde desses programas, que atingem quase metade da população já no Brasil atualmente, para implementar esse tipo de política a um custo muito menor? Ou será que seria necessário um treinamento tão grande? E será que os impactos também não seriam tão grandes, porque seria uma coisa com escala e investimento menor por família? Então, seria muito bom ouvir você sobre isso. Yes, I think the question already has a lot of the elements that Tem need to be muitos taken into elementos que devem ser levados em consideração. Eu acho que tem um grande potencial para programas de saúde ou de qualquer outro serviço existente para ajudar nesse tipo de intervenção. Esse programa, o Saúde para a Família, já tem pessoas na comunidade. E, portanto, sim, você poderia treinar essas mesmas pessoas para fornecer outros serviços. Por exemplo, um modelo de parentalidade. Agora, qual é a carga de trabalho que essas pessoas já têm? Elas conseguem incorporar mais funções? O governo mexicano atualmente está tentando oferecer um programa de parentalidade por meio dos agentes de saúde em sessões de grupo. Estão pensando em organizar grupos nos quais as famílias que frequentam ou que são atendidas por um mesmo posto de saúde na cidade, e eles têm lá uma sessão de grupo mediada e facilitada pelo agente de saúde. Estamos trabalhando com eles para desenhar isso. Há muitos desafios. Um deles é o seguinte: esses agentes, eles já têm muitas responsabilidades. E ainda ter que fazer o grupo é mais uma. Além disso, eles não têm um treinamento específico. Você precisa desenhar um tipo de intervenção que eles consigam suportar e que eles recebam. Eles já têm bastante trabalho. Você tem que facilitar e aliviar outra carga de trabalho para que você possa introduzir uma nova e, obviamente, treiná-los e depois apoiá-los durante o processo. Sim, há potencial, mas é necessário levar em conta esses elementos. Eu não sei como é aqui no Brasil, mas esses agentes, às vezes, não são pagos. As pessoas da comunidade são voluntários. E se você começa a dar mais responsabilidades que são importantes, aí passa a ser necessária uma remuneração. É preciso pensar como usar a estrutura que você já tem. É viável, mas é preciso pensar muito bem a respeito e testar antes de lançar em larga escala. Are there any websites where people can have access to more information to your program?
Maybe they have not read the paper, but do you have a website you can refer? No de Colômbia? Não, não tem. Mas há alguns documentos em espanhol que são mais fáceis. Eu posso falar com vocês, estarei aqui durante o dia todo. Eu pensarei, talvez eu consiga reunir alguns documentos para dar para a plateia aqui pela comissão de organização. We have no time left. Mas serão enviadas para os pesquisadores. Eu queria agradecer muitíssimo a presença de vocês. Acho que foi uma sessão muito rica. E vocês estarão por aqui, como a Marta falou. Quem quiser pode conversar diretamente com os pesquisadores também. Então, muito obrigado e encerramos essa sessão por aqui.